Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o tema hoje é Highlights do Congresso 2024 da American Diabetes Association. Luciano, nós tivemos agora, no mês de junho, entre os dias 21 e 24 de junho, o famoso congresso da American Diabetes Association, que aconteceu em Orlando. É o maior evento mundial que a gente tem em diabetes. Foram mais de 20 mil congressistas, mais de 200 painéis apresentados ao longo do evento. Inclusive, você estava lá, né? Firme e forte. Conferindo presencialmente. Não fui para Disney. Será? Olha aí, né? Foi só um dia. Tenho minhas dúvidas, né? A foguinha. E nós vamos trazer aqui ao longo desse podcast quais foram os principais destaques desse evento tão importante, né? Uma das aulas que você assistiu, eu sei que falou sobre o risco de obesidade, né, na prole de mães que tiveram diabetes gestacional. O que é que você viu de interessante nessa apresentação? Essa foi uma apresentação, e que a gente dividiu até numa ordem meio cronológica aí, né? Foi quase que na abertura, seguindo a abertura do congresso, né? Uma sessão de premiação, onde ele viu, inclusive ele chamava de como cessar a epidemia de DM2, né? Então, assim, trabalhando com alguns fatores relacionados à obesidade do paciente jovem, né? Então, com a relação direta, ele viu essa história de a exposição do contexto de diabetes gestacional, a exposição do feto a essa situação de excesso de nutrientes, que funciona dessa maneira, né? Então, a mãe com hiperglicemia, ela vai expor o bebê durante o período intraútero a essas concentrações elevadas, e aquilo funciona como realmente uma exposição a uma superalimentação. Então isso foi feito um primeiro estudo que ele viu com estudos de imagem, de neuroimagem, mostrando algumas alterações de expressão e de conformação funcional de regiões hipotalâmicas relacionadas à história do apetite, né? A gente sabe que o hipotálamo tem ali um controle em relação ao apetite, e também áreas relacionadas à recompensa. Então você teria um aumento de apetite, tanto de apetite fisiológico, né, o apetite da fome por sensação de fome, quanto do apetite hedônico, que é a questão do apetite da recompensa. Então, filhos de mães que tinham diabetes gestacional, eles tinham essas alterações funcionais nessas regiões, e eles tinham, assim, do acompanhamento do estudo de corte, uma alimentação alterada em relação à preferência para o alimento mais palatável. Ele tinha claramente esse tipo de coisa. É uma crítica porque você tem que pensar que a mãe que teve diabetes gestacional, boa parte dessas mães já tinham fatores de risco relacionados à obesidade, né? Sim. Ficaria nessa situação. E esse estudo ele acabou ainda impactante porque ele fez um acompanhamento, um follow-up que já está passando de 12 anos de segmento dessas crianças, e ele mostra que o tempo dentro da gestação, de exposição ao diabetes gestacional, modifica a perspectiva de peso final. Então, aquelas crianças que foram expostas a diabetes gestacional no primeiro trimestre e com pior controle, elas têm uma maior frequência de obesidade na adolescência do que aquelas crianças que foram expostas ao diabetes gestacional no terceiro trimestre. De novo, pode ser só uma associação de que a gente sabe que a paciente que tem um padrão de obesidade pior, às vezes ele tem um risco maior de ter um diabetes gestacional mais precoce também, né? Fica um viés aí, porque não é um estudo randomizado, então não tem ajuste em relação a essas variáveis, mas é uma coorte, mostrando que a exposição mais cedo vai ter mais problema. Então, mensagem final do estudo: se você tem uma mãe com diabetes gestacional, a gente tem que ter uma atenção especial àquela criança. Então, se você está acompanhando uma criança na idade básica, se você tem uma criança com excesso de peso, se você teve diabetes gestacional durante a gravidez, seu filho merece uma atenção especial em relação ao padrão alimentar, em relação à exposição a essas condições de risco. Passa a ser um fator de risco para a obesidade. Para a obesidade então. E, consequentemente, para a diabetes. Maravilha. Ainda falando sobre diabetes no jovem, né? Porque eu entendo que nesse cenário eles estavam apresentando essa obesidade, né, precoce como um fator de risco para a evolução para diabetes nessas crianças. Isso. Falando sobre diabetes no jovem ainda, especificamente diabetes mellitus tipo 1, a gente está vendo um momento em que fala-se muito em
a identificação de pacientes de risco para o diagnóstico de diabetes tipo 1, retardar o diagnóstico de diabetes tipo 1. E aí vem uma pergunta que foi levantada durante o evento. É possível reverter o diabetes mellitus tipo 1? Qual foi a resposta? Foi uma apresentação bem interessante. É uma medicação que é o Lantidra, né, o nome comercial. É um transplante de ilhotas pancreáticas, né, purificadas. É uma coisa um pouco avançada, a gente acha que é uma coisa além da imaginação, mas que já foi aprovada pelo FDA americano. Já purificadas, né? Exato. Não, é uma coisa que foi aprovada já em 2023, então assim, já tem algum tempo aí de segmento. São pacientes que, diferente, não é uma prevenção, pelo contrário, é aquele paciente que tem a diabetes tipo 1, que ele tem mais de 5 anos, a coorte toda tem mais de 5 anos de diagnóstico de diabetes tipo 1, e que esses pacientes não conseguem controle adequado da glicemia por hipoglicemia grave. Então, é paciente que todos esses pacientes, eles foram expostos a terapia avançada, esquema basal bolus, com análogo de insulina, o uso de monitorização contínua, uso de bomba de insulina, e todos eles tinham esse histórico de hipoglicemia grave. Então, a aprovação do FDA americano é para esse perfil de paciente com diabetes tipo 1, que não consiga controle adequado, já tem usado as tecnologias disponíveis, e mesmo com isso ele persiste fazendo hipoglicemia sempre que você tenta intensificar mais o tratamento. Né? Está fora da meta, você tenta intensificar, ele começa a fazer hipoglicemia grave. Então, nesse perfil do paciente, eles fizeram, são 2 estudos, na verdade, né? Somando, eles mostraram os dados dos 2 estudos somados, são 30 pacientes apenas, mas com esse perfil, e que eles fizeram esse implante, ou transplante, ou como quer que você chame, de ilhotas pancreáticas. Então, eles pegaram tecido de doador vivo, né, às vezes do próprio paciente, né, de fazer isolamento dentro daquela massa de células pancreáticas de ilhotas viáveis, no laboratório ele consegue fazer isso, usar essas células para fazer um estímulo para multiplicação dessas células in vitro, para fazer uma quantidade, uma massa, ele mede em unidade, né, e cada bolsa de infusão tem X mil unidades de ilhotas pancreáticas, e ele faz essa infusão, que no máximo foram 3 infusões. Desses 30 pacientes, 25 dos 30 conseguiram passar algum período sem usar insulina. Massa. Sem usar insulina, né? Então, desses que ficaram, dos 25 que ficaram sem insulina, é mais ou menos um terço. Um terço conseguiu passar menos de 1 ano, um terço ficou entre 1 e 5 anos, e um terço conseguiu passar mais de 5 anos sem usar insulina. Tem um paciente que já está acompanhado há 11 anos sem usar insulina. Era um paciente que tinha mais de 5 anos de diabetes tipo 1, que não conseguia controlar de jeito nenhum, que fez esse tipo de tratamento e que está com esse resultado. A gente está falando de novo. É um N muito pequeno, muito limitado, 30 pacientes. Todos os pacientes fizeram o procedimento no mesmo lugar, no mesmo instituto. Isso, inclusive, quando terminou a apresentação, o Dr. Julio Rosenstock, um autor muito conhecido na área do diabetes, ele abriu a sessão de pergunta dizendo que ele queria que o centro dele também tivesse acesso a essa tecnologia, porque é um único centro lá nos Estados Unidos que faz esse tipo de procedimento, que tem a tecnologia disponível. Então, assim, né, uma coisa ali muito fechada, e que se questiona muito esse resultado justamente porque não foi replicado em nenhum outro centro, não tem como você fazer esse tipo de avaliação, que a gente sabe que para essa situação seria o ideal, tá? Agora, o FDA americano entrou com algumas situações de aprovação rápida, quando você não tem uma terapia para aquela situação, ele aprovou aí de forma mais rápida, mas com essa restrição toda, e que só é feito ali, então o número de pacientes ainda é realmente muito pequeno. Esses pacientes funcionam como um transplante mesmo, tem que ficar com imunossupressão e tudo mais. Então, assim, não é um tratamento assim tão simplesinho, mas é uma perspectiva que se abre aí bem interessante aí para o futuro. Maravilha. E assim, é interessante você ver que um estudo tão pequeno, né, com um grupo tão pequeno, mas ao mesmo tempo um negócio tão revolucionário, né? E que foge um pouco do que a gente vinha vendo, essa tendência que eram tratamentos para retardar o diagnóstico do DM1. Agora, um paciente com doença já instalada, ele consegue manter esse paciente sem insulina. Reversão de fato. É feito um implante por via vascular direto na circulação portal, e as células ficam implantadas no fígado, né? Então, assim, uma coisa bem diferente. Interessante. Bem, saindo um pouquinho aqui estudos pequenos, vamos falar agora de grandes estudos, né? De grandes medicamentos
com os quais o pessoal está mais familiarizado. Vamos falar da tirzepatida. Pessoal que acompanha a gente já está bem familiarizado com a tirzepatida, que é um agonista duplo, GLP-1/GIP, aprovada para tratar diabetes, aprovada para tratar obesidade. Isso. E aí a gente tem aí trabalho avaliando a tirzepatida em pacientes com apneia do sono. A apneia do sono, que é uma condição de alta prevalência em pacientes com obesidade. Cerca de 40% dos pacientes com obesidade têm apneia do sono. 70% dos pacientes com apneia do sono têm excesso de peso. E qual é o problema? A apneia do sono também aumenta o risco de outros agravos, hipertensão de difícil controle, evento cardiovascular. Então não é com surpresa que a gente vê agora um estudo que avalia o benefício da tirzepatida em pacientes com apneia do sono. Esse trabalho também foi apresentado lá, não é isso? Exato, né? Então, assim, a gente sabe que a tirzepatida, ela tem dois grupos principais ali, né? Então, dentro dos estudos dela, a gente tem os estudos SURMOUNT, que são os estudos com obesidade, né? E a gente viu em pacientes só com obesidade, o resultado da tirzepatida chegou acima de 20% de média de perda de peso corporal, né? No SURMOUNT 1. Então, um resultado muito expressivo, vem ali com um resultado bem significativo, né? A gente, ano passado, teve antecipadamente a apresentação da retatrutida, que acabou dando mais resultado, mas a retatrutida ainda está ali em fase um pouco mais pré-clínica. A tirzepatida já está disponível no mercado americano, em alguns mercados europeus, a gente ainda não tem no Brasil. Dizem que a previsão é para o ano que vem. O famoso Mounjaro, o Zepbound, né? As duas marcas aí. Então, a tirzepatida, nesse perfil de paciente, ele conseguiu. A gente sabe que para o diagnóstico e para o acompanhamento da apneia do sono, a gente usa a polissonografia, a poligrafia, e que o índice de apneia e hipopneia, né? Que os episódios de apneia e hipopneia. Eles pegaram pacientes com formas graves, né? Classificado com forma grave. A média do índice de apneia e hipopneia era 50. E eles conseguiram reduzir mais de 50% dos pacientes, mais da metade dos pacientes conseguiram ter uma resposta significativa de redução de mais de 50% dos índices de apneia e hipopneia, né? Então, esse é o desfecho primário que eles utilizaram. E dentro desse subgrupo, ele conseguiu ali, metade dos pacientes conseguiram ficar sem o CPAP. Então, eram pacientes que usavam o CPAP como tratamento, que é o único dispositivo que a gente tem, um dispositivo para usar durante o sono, de pressão positiva, e eles conseguiram relacionar essa resposta. Muito disso, provavelmente, relacionado ao efeito de perda de peso, né? A gente sabe que a tirzepatida tem essa capacidade maior de redução de peso, e tem um impacto significativo. Aí, de novo, você pegar... Agora a gente já está falando de reversão de complicação de obesidade, né? Muita gente fala, uma medicação cara para tratar a obesidade, mas veja, a gente já está falando de uma complicação de uso de CPAP, quanto custa também manter o paciente em uso de CPAP de forma indefinida, quanto custam todas as medicações de hipertensão que esse paciente vai usar, quanto custa para o sistema de saúde e o evento cardiovascular que esse paciente vai ter. E assim, né? Esse paciente, você não está resolvendo só a apneia do sono, né? A apneia do sono é uma das manifestações da obesidade que ele terá melhorado. Ele está melhorando também doença hepática esteatótica, né? Desglicemia, hipertensão, enfim. E que aí vai caber todo aquele contexto de obesidade como uma condição, um agravo à saúde, né? Não é ali, tem uma condição ali que está definindo a obesidade, e que ali também vai caber o paciente ter uma oportunidade de aderir mais fortemente a uma rotina de dieta, atividade física, que vai precisar ser mantida indefinidamente, porque, né? Senão a gente vai ter que manter a droga também pro resto da vida. A gente tem que pensar em uma retirada depois, mas desde que ele possa. Imagina o paciente que não dorme bem, não consegue dormir por causa da apneia, que tem uma hipertensão grave e não consegue fazer atividade física de forma adequada, que tem uma obesidade grave e não consegue fazer atividade física adequada. Então, o tratamento da obesidade tem que ser encarado, o tratamento farmacológico, como essa ponte, né? Para você conseguir chegar num momento de tratar mais adequadamente. Maravilha. Continuamos falando sobre grandes estudos e aí mais dados sobre grandes estudos, né? O estudo SELECT foi um grande marco em relação à endocrinologia, cardiologia, enfim, quem trata obesidade, quem quer reduzir evento cardiovascular em pacientes com obesidade, porque o estudo SELECT mostrou que a semaglutida na dose de 2,4 mg semanal consegue reduzir Three-Point MACE em pacientes com sobrepeso ou obesidade de alto risco cardiovascular que não tinham diagnóstico de diabetes mellitus, promovendo aí uma redução de 20%. Isso. E aí nós tivemos a publicação de resultados de outras análises feitas desses estudos. Uma delas, inclusive, eu resumi para o nosso site do AFIA Papers, falando sobre questão do pré-diabetes, né?
a semaglutida para os pacientes do SELECT que tinham ali algum grau de desglicemia. E aí eles avaliaram como progrediu a hemoglobina glicada desses pacientes ao longo do acompanhamento, né? Os casos de diabetes que foram surgindo ao longo do estudo. Uma das observações é que a semaglutida ela não conseguiu barrar que houvesse aumento da hemoglobina glicada. Isso aconteceu tanto nos pacientes que usaram semaglutida, quanto no grupo placebo. No entanto, a diferença final da glicada entre os grupos favoreceu a semaglutida, em torno de menos 0,3%, né, quando comparado a grupo sema e grupo placebo. E foi observado também que os pacientes do grupo semaglutida, um número menor de pacientes teve diagnóstico de diabetes mellitus quando comparado aos pacientes do grupo placebo. Não é uma surpresa, né, Luciano? Não. Que a semaglutida tenha benefício em relação à progressão do pré-diabetes. Acho que é quase como café com leite aí na história, né? Porque, veja, a gente já prescrevia. Não, muita gente questiona essa história da abordagem farmacológica do pré-diabetes, né? Se a gente já está botando uma medicação que baixa a glicemia, a chance desse paciente piorar a glicemia é menor, né? Sim. Muita gente questiona isso, inclusive com a metformina, que é a única droga que a gente tem uma aprovação assim, formal para tratar pré-diabetes, né? A gente sabe que usando a metformina a gente teve uma redução de progressão para diabetes nos estudos e que foi equivalente à modificação do estilo de vida de forma intensiva, né? Não é que a metformina funcione melhor. A gente já tinha dados com a liraglutida lá no SCALE, né, um estudo mais antigo, e que mostrou uma redução da progressão de pré-diabetes para diabetes, mais de 80%. O resultado da semaglutida aqui foi 73%, um resultado similar ao da liraglutida. Lógico que você não pode comparar um estudo com o outro, mas o próprio análogo de GLP-1 já teria uma capacidade aí de reduzir a glicemia, né? Eles fizeram um cálculo estatístico mostrando que 30% dessa redução seria atrelado, cerca de 30%, 32% seria atrelado realmente à perda de peso, e que o resto seria efeito pleiotrópico, mas veja, se você está usando uma medicação que diminui a glicemia, né, então a chance de você baixar a glicose e manter ele fora desse contexto já existe, né? Mesmo que não perca peso, né? Isso. Excelente. Bem, pessoal, aqui nós vimos 4 destaques do Congresso da ADA 2024, mas há outros temas quentes que o Luciano trouxe, como, por exemplo, o uso do CGM em mulheres com diabetes gestacional, novos dados do estudo FLOW, uma nova medicação capaz de levar à perda de peso, preservando massa magra. Eu acho que esse foi um dos tópicos que mais despertou o interesse do pessoal quando o Luciano comentou nas nossas redes sociais. Se você quer assistir a versão completa desse podcast, acesse a nossa plataforma de cursos, Afia Endocrino Papers. Eu te espero lá. Até mais.